Olá, sou o deputado federal Rodolfo Nogueira, mais conhecido como Gordinho do Bolsonaro. Fui eleito 4 vezes o melhor deputado federal do Mato Grosso do Sul, representando o nosso povo lá. Trabalhei muito pela segurança pública e pelo agronegócio lá em Brasília. E hoje eu estou de frente com o MS. E, na verdade, nossa luta, contra a ideologia da esquerda, contra o PT, foi desde que eu me conheço na política como eleitor, ou seja, 16 anos. A gente sempre vinha no nosso município, nos municípios que a gente tinha amizade, fazendo essa política contrária à ideologia da esquerda. Nós sempre acreditamos que onde a esquerda passa, ela devasta a economia de um país, devasta com o país. Então essa sempre foi nossa luta, lutar contra o PT e contra a esquerda no Brasil. A minha, vamos falar assim, o meu início na política, eu acompanhava já o presidente Bolsonaro desde 2008 pelas redes sociais, pela TV Câmara. Eu sempre acompanhei a TV Câmara e sempre tive essa curiosidade de acompanhar a política do que Brasília estava fazendo de leis importantes para o Brasil. E foi aí que eu conheci o presidente Jair Bolsonaro. E em 2014, numa visita, numa viagem para Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, eu conheci ele lá, me apresentei, falei para ele, chamei ele de presidente. Eu acho que eu fui um dos primeiros a chamar ele de presidente. E desde daquela data de 2014, eu só chamei ele de presidente da República, de presidente Bolsonaro. E a gente estreitou a amizade em 2015, 2016 e 2017 também. Eu fui para o Rio de Janeiro. Nessas visitas a gente ia na casa dele, eu participava das agendas dele no Rio de Janeiro. Fui várias vezes no BOPE do Rio de Janeiro, conheci quartel do BOPE, comando do BOPE. E eu realmente vi aquilo tudo como um filme, porque, como você falou, um pecuarista lá de Dourados, do interior do Brasil, vivendo todo aquele momento, mas assim, sempre confiante, e acreditando que o presidente Bolsonaro era uma pessoa de destaque, um nome que realmente ele poderia fazer a diferença no nosso Brasil, como fez. E em 2018, o presidente Bolsonaro me chamou para sair candidato ao Senado ou deputado federal. Ele precisaria do nosso nome aqui. Ele tinha assumido o PSL, tinha entrado no PSL, e a gente não tinha um entendimento ainda de colocar o nosso nome na política. Foi quando ele me colocou como presidente do PSL aqui em 2018, a gente montou o partido, sem dinheiro, numa correria nos últimos dias para fechar a janela. Conseguimos montar uma chapa de federal, de estadual, elegemos 2 federais e 2 estaduais naquele ano, e aí logo em seguida eu fui chamado para fazer parte da transição, foi a vitória do presidente Bolsonaro. Eu fiz parte da transição lá do governo em 2018, em dezembro de 2018. Em 2019, eu fiquei 6 meses no Ministério do Meio Ambiente com o Ricardo Salles e depois fui convidado pelo ministro Gils, que era presidente da Embratur, para fazer parte da Embratur e levar um projeto de agro para a Embratur. E aí, naturalmente, na hora que a gente abriu os olhos, a gente estava totalmente envolvido com a política. Em 2022, o presidente me chamou lá, eu já não queria, eu já com 4 anos de Brasília, eu já queria voltar para a minha vida normal aqui, mas o presidente Bolsonaro nos convidou e praticamente deu uma cobrada para que a gente colocasse nosso nome como candidato a deputado federal em 2022, e a gente, obedecendo aí a liderança do presidente Jair Bolsonaro, a gente colocou o nome à disposição aqui no Mato Grosso do Sul. Então foi todo esse susto, foi toda essa movimentação muito rápida, nosso ingresso na política. Minha primeira campanha direta em 2022, com a eleição, uma vitória assim que eu acredito muito,
a vontade de Deus naquele momento, né, que era, a gente estava lutando contra tudo e contra todos, sem dinheiro, sem estrutura, sem nome, sem mandato, né, sem alianças políticas, sem vereador, sem prefeito. Então, realmente, a gente sabe que foi as mãos de Deus ali que nos colocou na cadeira de deputado federal em 2022. Olha, primeiro assim, que quando ele começou a me chamar de gordinho, eu ficava bravo com ele, rapaz. E ele, ô gordinho, eu bravo, né? Porque ninguém gosta de apelido, né? E aí, rapaz, o apelido pegou lá em Brasília, ele já não me chamava mais por Rodolfo, né? Ele só me chamava de gordinho. Daí ele começou a vir para o Mato Grosso do Sul e no palanque dele ele me chamava de gordinho, rapaz. E aí pegou o negócio, né? Pegou o apelido aqui, gordinho do Bolsonaro, né? E quando a gente fica bravo, aí que o trem pega, né? E assim, mas a gente entende, né? Até em 2023, né, quando ele voltou dos Estados Unidos, a gente tava lá no gabinete dele, tem até um vídeo desse, né, ele me chamando de fofinho. Eu falei, ô presidente, gordinho vai, agora fofinho não, fofinho. Mas é assim, cara, eu acho que foi as nossas conversas francas, né? Eu acho que eu sempre falei a verdade, eu sempre lutei pelo agro, sempre mostrei o tamanho do agro para o presidente Bolsonaro, o tamanho que é essa locomotiva e a falta de valorização do homem do campo, né? E ele, com certeza, entendendo, a gente trouxe muita gente em 2018 para acompanhar o presidente Bolsonaro, principalmente produtores rurais do Brasil todo. E eu acho que essa visão do agro, do Mato Grosso do Sul, do interior, é que realmente chamou a atenção do presidente Bolsonaro e assim, as ideias muito, eu acho que sempre firmadas no liberalismo econômico, né? Que eu sempre defendi também, eu acho que foi uma das marcas que a gente teve essa expressão com o presidente Bolsonaro. Bom, ele cumpre pena em regime fechado injustamente, né? Porque ele não roubou, ele não teve dinheiro na cueca, ele não teve apartamento triplex, ele não teve sítio de Atibaia, ele não fez um ato de corrupção nos 4 anos do governo dele e com certeza a condenação dele é escancarada para o mundo inteiro como uma injustiça feita a um presidente Bolsonaro que não estava aqui no Brasil e que foi imputado a ele um golpe fictício, né? Então, com certeza, toda essa injustiça que está acontecendo hoje com o presidente Bolsonaro deriva do poder que ele tem hoje, né, como liderança política, não só do Brasil, mas mundial, e com certeza o nome dele hoje estaria na disputa pela presidência. Então a gente sabe que é uma condenação política e o nosso alinhamento político realmente, eu sempre falo, né, a gente na política a gente sempre tem alguma liderança acima da gente. Eu tenho o presidente Bolsonaro como nosso líder e eu em 2022, a pedido dele, coloquei o nome. E agora, né, eu falava com ele toda semana a gente conversava, eu ia no escritório dele, no gabinete dele, e a gente ficava lá horas conversando, falando sobre o Brasil, falando sobre o Congresso Nacional, fazendo projetos políticos, né? Hoje, eu trouxe vários deputados para o PL, 14 deputados para o PL nessa janela, né? Trouxe muita gente para conversar com ele lá em Brasília, né? O vice-presidente Alfredo Gaspar, né, que é de Alagoas, que era do União Brasil de Alagoas, hoje está no PL, a meu convite, é uma conversa que a gente estreitou, né? Seria candidato ao Senado em Alagoas, né, através dessa conversa. Rodrigo Valadares, de Sergipe, que é candidato ao Senado também, veio para o PL através do nosso convite. E isso, vários deputados que estão ali, que hoje têm, por exemplo, estão disputando uma cadeira no Senado. Então essa política toda a gente construiu lá em Brasília em 2023, 2024 e 2025, né, conversando justamente sobre o principal projeto do presidente Bolsonaro, que era o Senado, que a gente entendia que a mudança no Senado significava um equilíbrio dos poderes no Brasil, né, por conta do tamanho legislativo que o Senado tem no Brasil e por conta de uma série vamos falar, de
processos legislativos que o Senado tem e que a Câmara não tem, como o impeachment de um presidente, de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, esse equilíbrio, esse projeto, a gente construiu com muitos nomes ali, né, nos estados, e a gente ia conversando, e esse aqui, aquele lá. E isso realmente, para mim, me traz uma honra muito grande poder estar fazendo parte desse projeto PL, o projeto do Brasil, né, que a gente começou lá em 2016, né, quando o presidente Bolsonaro me falou que sairia candidato a presidente. E isso trouxe também um outro peso aí, né, que seria nosso nome vindo para a reeleição, que foi uma das conversas nossas, que a gente teria que realmente fortalecer a Câmara também, eleger realmente agora deputados federais que não negociar, que na verdade, que chegando em Brasília não negociariam as nossas bandeiras, Deus, Pátria, Família e Liberdade, e chegarem lá, venderem Deus, venderem a pátria, vender a família e negociarem a nossa liberdade. Isso a gente viu com muitos parlamentares e realmente esse processo todo político ali em Brasília foi muito bom, né? Uma experiência que a gente também carrega, e fazer parte desse projeto, fazer parte da confiança do presidente Bolsonaro traz um orgulho muito grande para a gente. Bom, são 253 projetos de leis aprovados na comissão, um recorde histórico, né? Nós batemos o recorde de toda a história da Comissão da Agricultura e Pecuária, nessa gestão de aprovação de projetos de leis, de requerimentos, né, de audiência pública. Então a gente bateu um recorde de todo o trabalho legislativo da Comissão de Agricultura e Pecuária. Isso para mim também é um outro motivo de orgulho, representar o Mato Grosso do Sul, né, nessa importantíssima comissão, que para mim é a mais importante ali da Câmara dos Deputados. Eu acho que falar de algum projeto específico, eu falo da securitização, um projeto que a gente trabalhou muito, né, eu coloquei o Afonso Ram como relator do Rio Grande do Sul, né, primeiramente tinha uma pressão muito grande da bancada do Rio Grande do Sul para que ficasse só o estado de lá, e a gente trabalhou muito com o presidente da FPA, Pedro Lupion, trabalhamos bastante com a ProSoja dos estados, né, e aqui eu cito o André Dobache, que é vice-presidente da ProSoja, que conseguiu me ajudar bastante nesse texto, né, e o relator Afonso Ram nos escutou bastante. Incluímos o Mato Grosso do Sul, incluímos o Paraná, Bahia, outros estados nesse projeto 5122, e foi com essa pressão que a gente tomou conta, uma pressão em cima do presidente da Câmara, Hugo Mota, contrário à vontade do governo, ao contrário à vontade do Lula, né, que tem o agro como seu inimigo número 1, e a gente conseguiu emplacar no plenário a PL 5122, que é a securitização, que é a prorrogação das dívidas dos produtores rurais, e através disso a gente aprovou essa emenda, aprovamos primeiro o requerimento de urgência, né, com muito custo ali em cima do presidente Hugo Mota, e em seguida aprovamos no plenário o mérito do 5122, foi para o Senado, colocamos a pressão no Senado, né, e esse ano o projeto andou, foi aprovado no Senado, e o governo, ao contrário de todo o cerceamento do governo para que esse projeto não andasse no Senado, foi aprovado no Senado, e através dessa aprovação o governo recuou, emitiu uma MP, uma medida provisória, que algumas coisas, uma medida provisória tem as suas percas, né? A gente perdeu em alguma coisa sobre a 5122, mas também a gente garantiu a aceleração do processo para chegar na ponta dos produtores, e os produtores hoje poderem negociar suas dívidas e terem seu crédito de volta. Então isso foi uma medida muito forte, né? Além de todos os projetos de leis que a gente aprovou ali a favor do direito de propriedade, que realmente é o grande gargalo hoje do Brasil e do produtor rural. A gente sempre defendeu, né, o agronegócio como setor primário, como um setor que é a locomotiva do Brasil todo. O agronegócio que não foi respeitado nesses 4 anos de governo Lula, pelo contrário, né, foi colocado como seu inimigo número 1, né, pelo presidente Lula. O produtor rural que sofre, né, a cada dia, mas realmente
é o que carrega o nosso Brasil nas costas, é a locomotiva da nossa economia. 1/3 do nosso PIB é o agronegócio que produz, né? 50% hoje de tudo que o Brasil vende para fora é o agronegócio que vende. 30% de toda a carteira registrada hoje diretamente, ou seja, 29,5 milhões de carteiras assinadas hoje, é o agro que carimba. E fora, realmente, é a segurança alimentar do Brasil, de todo mundo, que é o agronegócio que produz o alimento na mesa do brasileiro. E hoje, quase 2 bilhões de pessoas são alimentadas pelo produtor rural brasileiro. Então, é esse segmento que a gente defende lá, um segmento que realmente traz a prosperidade para o nosso Brasil, que a gente acredita que pode ser realmente o celeiro de alimentos de todo mundo, e com isso trazer uma prosperidade, trazer o Brasil para um patamar maior, trazendo o Brasil para uma economia de primeiro mundo. Eu faço política muito com o pé no chão, né? Eu acho que política se vive o momento atual, o momento atual agora é de reeleição, né? Daqui 4 anos ainda tem muito trabalho, né? Muito projeto para a gente aprovar lá em Brasília. Nós temos realmente hoje uma condição que a gente luta pela segurança pública, que é realmente hoje um setor também muito prejudicado, né? A segurança pública, o agronegócio com essa bandeira nossa também lá em Brasília. Então, eu acho que o momento agora é realmente de reeleição para deputado federal, pensar nisso, focar nisso, e o futuro Deus proverá. Bom, meu mandato foi voltado totalmente à defesa da segurança pública de todo o Brasil. Né, ali a gente fez o enfrentamento com o crime organizado, enfrentamento com o governo federal, com o presidente Lula, que insiste em defender bandido nesse Brasil. Nós vimos um presidente que foi negociar a defesa de facções nos Estados Unidos. A gente viu um governo federal que realmente passou o pano para criminosos aqui no Brasil. Né, um presidente que bate no peito e assume a responsabilidade pelas saidinhas, né? Hoje a gente viu realmente os crimes, nessa última saidinha dos Dia dos Pais aqui, os assassinatos que essa saidinha trouxe de seriedade para várias vítimas aqui no Brasil, e realmente um presidente que foi aplaudido por todo o sistema presidiário quando ele ganhou em 2022. Então esse é o retrato do governo Lula e o retrato do Brasil hoje, e o retrato de quem realmente defende a população de bem em Brasília, que realmente nós estamos ali, sou membro da Comissão de Segurança nos 4 anos ali, e ali a gente fez realmente uma defesa do agente de segurança pública de todo o Brasil, com projetos de leis, né, projetos de leis como a PEC do piso salarial, que eu sou autor, o Sargento Faú é coautor, valorizando, né, o trabalho do policial hoje, que a gente sabe que é tão difícil hoje, né? A gente fez um enfrentamento também ali com projetos de leis contra o crime organizado, né? Nós derrubamos a audiência, fiz um projeto de lei que derruba a audiência de custódia para quem é reincidente, e isso é realmente um tiro no peito da criminalidade, porque hoje o cara comete um crime, posto em liberdade, em uma semana ele volta a cometer o crime, outra audiência de custódia, colocada em liberdade, e a gente escreveu um projeto de lei ali, aprovado na Comissão de Segurança, e está na CCJ para ser aprovado, concluso ali na CCJ, que tira essa liberdade, essa audiência de custódia para quem é reincidente em crime. Outro projeto que a gente foi muito forte na criminalidade, principalmente com facções, é que membros de facções perdem o regime de progressão de pena. Um projeto de minha autoria, também aprovado na Comissão de Segurança, aprovado na CCJ, e é um projeto que realmente é um outro tiro no peito das facções e da criminalidade de todo o Brasil. Precisa ter coragem, né, porque a gente sabe que as pressões vêm lá dentro da casa, precisa ter coragem para fazer enfrentamento de facções, a gente sabe que os recados vêm diretamente para a gente lá, e realmente a gente precisa dar um norte na segurança pública de todo o Brasil. Projetos como a valorização da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, são importantíssimos para a gente poder realmente estruturar a segurança de todo o Brasil, valorizar esse agente de segurança e o Brasil ser passado a limpo. Hoje,
mais de 30% do território nacional é ocupado por facções. E isso é realmente um grande problema de segurança. A gente vê o Mato Grosso do Sul hoje, né? O Comando Vermelho, que veio de Rondonópolis, entrando nessa briga aí na fronteira aí com Mato Grosso, fronteira com Goiás, municípios como Sonora, Coxim, Alcinópolis, Aparecida do Taboado. Eu tive em Aparecida do Taboado e teve toque de recolher às 9 horas da noite no município, praticado pelo Comando Vermelho. Isso é realmente um ataque à nossa liberdade, é um ataque ao Estado, e a gente não pode nos calar. A gente está vendo a fronteira, né, do Brasil com o Paraguai também sendo dominada por essas facções, né? O Comando Vermelho comandando a fronteira ali em Paranhos, ali em Capitão Bado, em Bela Vista Norte, e o PCC em Pedro. E logo, logo a gente vai realmente ver o enfrentamento dessas facções também ali na fronteira com o Paraguai, porque é dali que sai o grande fluxo do tráfico de drogas, tráfico de armas, e a gente sabe que essa fronteira é realmente importantíssima para a segurança do Brasil todo. Quando a gente fala nessa fronteira seca do Brasil e da Bolívia, a gente sabe que isso compreende uma extensão muito grande em que dá margem para a criminalidade poder entrar no nosso território nacional e fazer do Mato Grosso do Sul um corredor aí para outros estados. Isso é importantíssimo a gente valorizar. A gente tem uma política pública vindo de Brasília para valorizar os agentes de segurança que estão ali na fronteira e cada dia incrementar com uma política para a gente poder coibir toda essa criminalidade que vem de outros países. Nós apresentamos um projeto na Comissão de Segurança também, que é o adicional de fronteira, né, para todos os agentes de segurança que trabalham nessa linha de fronteira, que tem a sua vida em risco ali, mediante a criminalidade na fronteira, poderem ser valorizados ali também, quem trabalha nessa região. Então, a gente está em Brasília, né, com projetos importantes de valorização, né? Nós apresentamos um projeto que traz a Defensoria Pública para as Forças de Segurança. É um absurdo, né, hoje, né, um policial no estrito dever, no estrito cumprimento do seu dever legal, ter que pagar do seu próprio bolso um advogado para se defender penalmente ou administrativamente. Então a gente fez um projeto aprovado já na Comissão de Segurança que traz a Defensoria Pública hoje como garantia constitucional para os agentes de segurança. Também há um projeto de assistência psicológica, né, devido ao grande número de policiais hoje se suicidando, tendo depressão, tendo problemas no psicológico aí na sua vida. Então a gente também está lá cuidando da saúde desses agentes de segurança que fazem o dia a dia nosso mais seguro e o Brasil com certeza. E para cada bandido que a polícia derruba aqui no Mato Grosso do Sul, eu ofereço uma honraria, que é a moção de aplauso e louvor lá em Brasília, na Comissão de Segurança, valorizando o trabalho que cada policial faz aqui no combate da criminalidade. Bandido tem que ser tratado como bandido. Não adianta um governo federal passar mão para elementos, para marginais, enquanto a sociedade vive refém da criminalidade no Brasil. Bom, eu acho que o gargalo maior foi no TCU, né? Tanto é que a gente entrou muito forte no TCU, né? Tive várias visitas lá. Nós tivemos lá um ministro totalmente contrário a essa renovação desse contrato da Motiva Pantanal, que antes era CCR, né? E dizer aqui que minha luta não é agora em 26, minha luta foi desde 2023 contra a CCR, contra a omissão da CCR em duplicar o 63, né? Contra essa renovação de contratos que perdoou todas as multas da CCR, perdoou todas as multas contratuais, que isso foi realmente um grande prejuízo para o Mato Grosso do Sul, e que a classe política se calou aqui no Mato Grosso do Sul, e a gente sabe que uma andorinha só não faz verão. Né? Eu praticamente fui o único político a enfrentar a CCR, enfrentar a Motiva lá em Brasília, né? Fazendo vídeos aqui, cobrando, entrando no TCU, na NTT, que a gente sabe que realmente foi um descaso realmente com essa duplicação aqui da 163. A gente viu mais de 600 vidas sendo ceifadas em acidentes aqui na 163. Isso é o custo muito caro de uma concessão que foi feita e que foi, por parte da empresa que ganhou essa concessão, foi omissa,
né? E realmente esse sangue pode estar na mão de todos esses contratos, né, que o Mato Grosso do Sul perdeu. Então, a nossa luta foi sempre pela duplicação, contra a cobrança de pedágio, contra o aumento, né, agora de quase 40%, que o pedágio foi para R$14 aqui, chegando em Campo Grande, R$12,75 ali em Rio Brilhante, um abuso, né, o valor desses pedágios aqui, porque a gente encontra uma rodovia realmente desproporcional à cobrança dos pedágios, né, sem duplicação e principalmente um asfalto de má qualidade, uma sinalização muito ruim, quebra-molas sem sinalização e principalmente trazendo um risco de vida para toda a população que usa essa 163 todos os dias. Então, a nossa luta sempre foi contra esse contrato, né, e contra a cobrança desse pedágio enquanto a concessionária não duplicasse a rodovia 163. Bom, eu realmente, no princípio, eu estava sozinho nessa luta contra as bets, né? Minha rede social, a gente é muito procurado, mostrando a realidade hoje da população brasileira que vive atormentada, as famílias atormentadas, né? Pais que abandonaram suas casas por conta do vício nos jogos, né? Esposas que perderam os maridos, pais e mães que perderam seus filhos, né? Diante de tantos suicídios hoje que a Betts realmente proporcionou de prejuízo, né, nas famílias brasileiras, e a gente viu realmente a economia entrar em ruína, né, um endividamento do povo brasileiro e principalmente, né, o problema psicológico que o vício nas bets hoje causou e esse problema psicológico trazendo também um problema de saúde, né, que o aumento de atendimento no SUS hoje para esse distúrbio que é o vício em apostas. Então, mediante tudo, a gente fez um projeto de lei, né, que está no Congresso Nacional, que está na Câmara hoje, que tem hoje o apoio de muitos deputados, para que a gente acabe de vez por toda com essa jogatina sem freio no Brasil. Isso é um prejuízo não só financeiro, né, no comércio, que muita gente deixa de injetar esse dinheiro na economia do comércio para entrar nesses jogos, né? E muita gente, as pessoas não sabem a realidade de quem vive esse vício hoje, que realmente traz um prejuízo para as famílias. Um pai de família que deixa de comprar o alimento, um pai de família que deixa de pagar o aluguel da sua casa, né? Um pai de família que deixa de pagar a própria pensão alimentícia ali para o seu filho por conta do jogo, do vício do jogo e do endividamento hoje que esses jogos proporcionam na vida de cada cidadão brasileiro. Então, realmente tem que ser freada toda essa jogatina absurda e não adianta só taxar impostos. A gente sabe que a arrecadação em cima da Betts não supre o valor e o rombo que o comércio hoje vem sendo lesado através de tanto dinheiro que está sendo jogado hoje no Brasil. O caminho não é regulamentar as bets, o caminho é proibir de uma vez por todas, porque quanto mais o governo federal arrecada com os impostos das bets, mais o governo vira dependente de toda essa jogatina. E quem perde, no final de tudo, é o comércio e a indústria que deixa de vender e que deixa de arrecadar na venda dos seus produtos. O Flávio é o único candidato que tem a condição de derrotar o presidente Lula. O Flávio é o único candidato hoje que tem condições de derrotar o Lula. Na verdade, o Flávio tem uma missão dada pelo pai dele, pelo nosso líder Jair Bolsonaro, de conduzir toda a direita. E hoje, né, eu vim de Brasília agora, um alinhamento de toda a direita em Brasília, a escolha do vice, que é o Alfredo Gaspar, que é um homem íntegro, um cara que realmente fez a diferença como relator da CPMI do INSS, que pediu a prisão do Lulinha, do filho do Lula, e que realmente hoje traz o Nordeste para esse projeto todo de Brasil. Hoje eu tenho certeza, diante das pesquisas que a gente está recebendo, pesquisas internas, pesquisas publicadas, que o Flávio e o Alfredo Gaspar estão na frente, né, do Lula, e a gente tem uma grande chance de resgatar esse Brasil e a missão de ganhar essa eleição em janeiro de 2027, subir a rampa
para trazer novamente para o nosso Brasil a prosperidade que nós perdemos. Hoje o Brasil virou um caos econômico, um caos moral, né? Hoje 80% de toda a população endividada, juros exorbitantes, uma taxa Selic nunca jamais vista no nosso Brasil e o pior, o consumo praticamente lá embaixo, os comércios fechando, a indústria demitindo. Isso é uma crise sem precedentes no Brasil, uma crise econômica sem precedentes. E, do outro lado, o PT voltando ao governo, a corrupção voltando, as fraudes acontecendo, as estatais novamente com os prejuízos bilionários, mas principalmente o roubo dos aposentados envolvendo o irmão do Lula, o filho do Lula e todo esquema do PT dentro desse INSS para roubar os nossos aposentados. O escândalo do Banco Master, ministros do Lula envolvidos, né, ministros do Supremo Tribunal Federal envolvidos em todo esse escândalo do Banco Master. E hoje a gente está vendo realmente a população brasileira, o Nordeste, o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul acordando para toda essa mobilização que é essa mudança de Brasil. Nós temos uma grande chance de resgatar o nosso Brasil. Imagine o ano que vem, o próximo presidente da República, que terá a indicação de 4 ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso pode ditar todas as regras do Brasil de 30, 40 anos. E isso é muito importante para o nosso Brasil, para a nossa democracia e para realmente o futuro das próximas gerações serem respeitadas e a gente não ter que, como aconteceu na Venezuela, a gente ter que procurar outros países para a gente viver, porque o Brasil pode virar assim uma Venezuela e uma miséria tomar conta do nosso Brasil. Bom, se o Lula for reeleito, eu falo que o Brasil não aguenta mais um ano. Diante de tudo que a gente está vendo na economia, diante de juros, diante de uma política econômica desastrosa, diante de uma política que a cada 26 dias aumentou ou criou um imposto para o brasileiro pagar essa conta, diante da condição hoje de um salário mínimo que não dá para realmente chegar num mês e fazer a sua compra e trazer o sustento para sua família, um pai de família, realmente o Brasil pode, dentro de um ano, entrar num colapso financeiro e, novamente, a promessa do presidente Lula, que tiraria o Brasil da pobreza, pode ser realizada, trazendo a maioria dos brasileiros para a miséria. Bom, o presidente Bolsonaro, para mim, foi o melhor presidente do Brasil. Um líder, um homem íntegro, um cara de caráter e que realmente colocou a sua vida, a sua liberdade pela população brasileira. O Lula, para mim, é como diz o meu amigo Gilvana Federal. O Lula é bandido e eu não gosto de bandido.